Então, começa. Bom, tá gravando, eu vou pedir pro pessoal só dar um ok no chat, se tiver algum problema em relação à gravação, a gente tem essa organização, a aula está sendo gravada. Esse é o nosso encontro, se não me engano, acho que número 5. Agora eu estou na dúvida se é o nosso encontro número 5. Acho que sim. Até para a gente poder organizar, e a ideia é que a gente faça hoje, então, a organização daqueles outros sites de busca, dentre eles o PatentScope e o SpaceNet, que são, a gente começou o SpaceNet, eu vou no PatentScope, e a gente vai trabalhar, então, também com o SPTO, que são as bases internacionais de busca de informação. Só para a gente poder lembrar um pouco a respeito dessa informação tecnológica. Ô, Vanessa, obrigado, é o quinto mesmo, valeu. Aí eu tenho alguns pontos para a gente poder conversar, mas eu queria tirar no primeiro momento dúvida se porventura alguém tenha ou queira colocar algum ponto para a gente poder começar a discussão, a conversa hoje. E aí fica aberto nesse momento para a gente poder trocar uma ideia em relação às coisas que estão acontecendo, em relação à disciplina, em relação à questão da parte de tecnologia. A minha ideia é fechar hoje, nesse processo de organização, de busca de informação tecnológica e tirar, a partir disso, esse potencial de informação que a gente tem. Tá bom? Mas está aberto. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Bom, eu vou... Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente, então, avaliar algumas dessas estruturas do SpaceNet e do PatentScope, para a gente poder organizar. Então, todo mundo está conseguindo ver a tela inicial do SpaceNet? Eu vou tentar abrir essa... Ok. Bom, que aí eu consigo ver o que eu estou colocando aqui também para todo mundo. Então, no SpaceNet, a gente tem algumas características como busca em resultados gerais. A estrutura do SpaceNet ele me permite fazer essas avaliações. Na verdade, com essa... Deixa eu tentar colocar aqui. Ó. O Jatropha Curcas. Deixa eu ver se... Bom, é uma forma da gente talvez buscar biodiesel e organizar alguma informação. Então, eu vou colocar aqui alguns parâmetros para a gente poder pesquisar. Eu vou usar como base o mesmo parâmetro para a gente poder trabalhar tanto o SpaceNet como o PatentScope. Então, eu vou trazer o Jatropha Curcas como ponto, só para a gente poder fazer uma avaliação macro. O PatentScope é uma outra ferramenta de busca importante para a gente poder avançar. Ele apresenta formas também diferentes de busca de resultado, mas a primeira coisa que eu queria colocar aqui é o Jatropha. Deixa eu copiar o mesmo termo que está aqui. Jatropha Curcas é o pinhão manso, muito usado para biodiesel, é uma das tecnologias, ou várias tecnologias têm sido desenvolvidas a partir desse pinhão manso, e aqui a gente consegue então trazer alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero fazer uma observação é que quando eu faço a busca na página inicial, muitas vezes o que a gente tem, na verdade, é mecanismos de buscas que são diferentes. Então, no caso do PatentScope, eu estou na tela do PatentScope, eu consigo perceber que essa
forma de busca, ela me dá esse FP, que significa, na verdade, a primeira página, o front page. É essa forma que ele faz a busca, e ele apresentou 546 resultados. Nessa análise de resultados, eu consigo olhar para essa análise de resultados aqui, e ela me permite verificar, entre outras coisas, países, e aí eu consigo observar, por exemplo, uma organização de quais são os principais desenvolvedores de tecnologia associadas a essa palavra. Para chegar nesse ponto, basta clicar em cima dessas análises de resultados. Então, eu posso fazer isso na forma de filtros, e aí eu posso pensar país, requerente, inventor, o código, que é aquele código de classificação internacional, que é o ICP. Tá? Nesse caso, a própria estrutura da página ela está em português. Eu, naturalmente, acho que a gente talvez possa trabalhar isso em inglês. Quem tiver dificuldade em trabalhar em inglês pode trabalhar em português ou qualquer outro idioma, mas normalmente os termos que a gente vai fazer a busca aqui, preferencialmente que seja feito em inglês, para a gente poder analisar. E aí, com isso, aqui eu já consigo gerar uma quantidade enorme de informação tecnológica para a gente poder, então, melhorar esse entendimento. Dentre eles, os países no qual aquela tecnologia sobre Jatropha curca estão sendo desenvolvidos. Se a gente quiser colocar aqui, por exemplo, Covid-19, enter the field, select enter. Eu posso buscar outras relações importantes aqui em termos de análise. Então, aqui, esses resultados. O Covid-19 é uma forma da gente, por exemplo, buscar informação no Espaçnet. Covid-19. Da mesma forma, eu posso fazer essa busca de informação. A diferença que tinha nos termos de Jatropha é que aqui dava 1.800 resultados, enquanto na WIPO me dava 500 e poucos resultados. Quando eu busco no Espaçnet Covid-19, ele traz como informação 3.650 resultados, enquanto que aqui no Patent Scope eu tenho, na verdade, 16 resultados. O que acontece? A forma que eu tenho de fazer essa busca em cada um desses bancos, qualquer que seja ele, muitas vezes a base de informação técnica por trás dele é que vai dar para a gente essa diferença. Uma das coisas que é importante a gente relacionar nesse processo é justamente ações de identificar qual é o tamanho dessa plataforma e qual que é o tipo de informação que eu preciso fazer, ou que eu preciso apresentar para a plataforma para a gente poder buscar resultados. Eu estou pegando a busca simples de qualquer uma dessas duas plataformas. A questão é, são bases de informação diferentes. Então, quando a gente olha dessa forma, é sempre importante pensar que essa busca de informação, seja numa plataforma, seja em outra, elas sempre são buscas complementares. E aí, com isso, essas buscas complementares, seja no primeiro buscador, no segundo buscador, se a gente for, por exemplo, dentro do INPI, que é o buscador brasileiro, tá? E aqui eu vou separar alguns outros buscadores também. O Latpat é um outro buscador importante, e o SPPO também. Eu vou colocar todos esses materiais dentro do nosso chat, tá? Aqui está do Espaçnet, da WIPO, do INPI. O acesso rápido é o Busco Web. O Latpat, ele é uma vertente importante do Espaçnet, que aí ele tem uma característica, na verdade, e esse aspecto do Latpat é um aspecto ainda muito parecido com a plataforma anterior do Espaçnet. Tá? Então, nessa estrutura, a gente pode buscar essa informação de tal forma que essa busca inteligente que é colocada aqui, que seja, por exemplo, Covid-19, com o mesmo
o mesmo aspecto de busca, ele traz, na verdade, nenhum resultado, tá? Nessa base, nessa busca, considerada como busca inteligente, aqui que seria uma busca rápida. E o SPTO, ele acaba sendo a outra plataforma do governo americano, tá? Os principais mercados hoje no mundo, a gente está pensando nos Estados Unidos, podemos pensar na China, podemos pensar na União Europeia. Para além deles, a gente tem condição de organizar buscas também em países que são específicos de interesse dentro das tecnologias. A gente tem tendência a trabalhar, mas de qualquer forma, essas são as bases de dados, talvez com melhores características para a gente poder trabalhar. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. O SpaceNet, de uma forma geral, ele é uma base que carrega muita informação, principalmente da União Europeia. O INPI, ele tem acordos com o SpaceNet, junto com para divulgação de tecnologias hoje publicadas junto ao INPI, também vão ser publicadas dentro do SpaceNet. Tecnologias mais antigas ainda não estão disponíveis, tecnologias mais antigas do INPI não estão disponíveis nesse SpaceNet. E aí, com isso, a gente tem dois modos de busca. A busca simples, que eu vou procurar por aqui, como se fosse uma informação que vai aparecer, na verdade, nos textos, em qualquer listas que aparece, que você pode ter por relevância, prioridade. Mas, assim, normalmente a gente também pode trabalhar com campos em busca avançada, que aqui os operadores booleanos, tanto o AND, o OR ou NOT, vão ser trabalhados e trazidos para essa relação que está aqui. Nesse caso, a gente tem o AND para poder fazer COVID-19 e apresentar essas informações. No caso da WIPO, no Patent Scope, o que a gente tem, na verdade, são formas de apresentar essa informação um pouco mais distintas. E aí a gente tem, por exemplo, COVID, and 19, ele vai dar para a gente essa busca. E aí, na primeira página das patentes, é a base de informação que esses sistemas têm. Então, o que a gente tem? Brasil, Portugal e Índia tratam da forma como Covid-19. Se eu for pensar, por exemplo, como que Covid-19 é trabalhado em outros idiomas, tá? Eu posso pensar que isso está sendo trazido de forma através de alguns casos, aí a gente vai ter muita informação estatística, muito dado vindo de vários lugares sobre Covid, mas a gente pode pensar, por exemplo, também como traduzir um termo técnico, e muitas vezes o que a gente está SARS-CoV-2. Então, eu vou usar o termo SARS-CoV-2 para a gente poder, então, avaliar algo que eu consigo interpretar em qualquer plataforma, uma vez que esse termo é em inglês. Eu vou deixar o SPTO para a gente poder falar um pouquinho mais na frente. Tá? Aqui, o SARS-CoV-2, ele me dá 1940 resultados pelo SpaceNet. No SPTO, ele traz 61 resultados, e a forma como ele trabalha, Portugal e Brasil, é que apresentam essas informações. No SpaceNet, a gente pode trabalhar com alguns filtros. Esses filtros podem ser habilitados nessa aba superior, por exemplo, países. Então, aqui eu tenho filtros semelhantes dos que acontecem aqui com relação ao Patent Scope, mas que no SpaceNet eles não são de tão fácil visualização, mas a gente tem que trazer ele para cá e avaliar se eu vou disponibilizar isso ou não. As publicações, em termos de idioma, tá, de língua, inglês, alemão, russo, espanhol, coreano, e que a gente pode, então, fazer uma avaliação de como isso acontece, os grupos IPC que estão relacionados à questão do SARS-CoV, da Covid-19. Aqui eu tenho essas classificações, aqui eu posso, inclusive, clicar para identificar qual que é a relevância, ou qual que é o aspecto tá relacionado a esse classificador internacional, que é o A61, a necessidade humana, e a partir daí vem como
atividade terapêutica específica, ou química, ou compostos químicos associados, preparações ou composições medicinais, né, preparações medicinais. Então, aqui a gente tem um segundo aspecto importante que está sendo associado, que é a parte química e bioquímica. Então, assim, você tem mutação genética sendo apresentada, então efeitos de mutação podem ser parte desse processo. Aqui no G, o que a gente tem, na verdade, na área de física, então métodos analíticos para poder ser trabalhados. Então, de repente, uma primeira busca de um termo complexo ou de um termo que apresenta uma informação muito grande de resultados, a partir desses filtros, a gente consegue, então, segmentar essas relações. Existem, além das classificações internacionais, a classificação cooperativa, que apresenta os principais grupos. Eles são, em grande medida, semelhantes, mas são classificações que muitas vezes são utilizadas nos Estados Unidos e na China. Tá? Então, esse CPC também ajuda a interpretar. Ele, em alguns sentidos, ele não altera tanto a classificação, porque, por exemplo, em grande medida, ele tem essa similaridade com o IPC, mas também pode ser usado como informação, mas ele chega a ser um pouco mais abrangente do que o IPC. Mas isso numa busca um pouco mais pormenorizada. Tá? No caso, por exemplo, tanto do PatentScope quanto do SpaceNet são talvez os dois principais buscadores de informação tecnológica fora do Brasil. Então a gente tem esses dois como bases importantes. O guia de patentes do INPI traz essa informação também da forma como faz a busca. Esses buscadores eles foram alterados recentemente junto ao INPI, desculpa, junto ao formato, a forma na qual ele está sendo disponibilizado, tá? Então esses filtros ficaram um pouco mais amigáveis. Quem costumava trabalhar anteriormente, ele, com o SpaceNet, tinha, na verdade, esse aspecto que está aqui ainda no LATPAT. Então, no LATPAT, o SARS-CoV-2, ele tem a característica de ter 8 resultados. O LATPAT, ele é um buscador que ele trabalha principalmente com a língua espanhola. Então, países da América Latina e Espanha são os pontos principais de busca dessas informações. Então, a América Latina, de uma forma geral, Espanha, aqui eu tenho a primeira patente, aqui é uma patente espanhola, tá? A respeito de métodos reativos para o diagnóstico da infecção por Covid. E aí, com isso, a gente consegue identificar aqui essas características. Então, cada buscador vai ter uma característica diferente. O SpaceNet, ele é a estrutura na qual o LATPAT funciona, mas aí, com essas buscas, eu vou trabalhar principalmente com a língua que o sistema está preparado com ele. Então, quando a gente busca, por exemplo, SARS-CoV-2, eu posso colocar aqui, por exemplo, trazer talvez mais um buscador ou mais um campo, porque eu poderia colocar aqui entre eles, usando esse resultado de busca avançada, poderia trazer, por exemplo, por COVID. Então, se eu fizer isso, eu vou, na verdade, ampliar os resultados. Então, eu passo a ter, se antes eu tinha menos de 2.000 informações, agora eu tenho cerca de 4.000 informações. Aonde que isso aqui traz relevância para a gente? Se eu quiser entender quais países hoje desenvolvem mais tecnologia relacionada com Covid, eu vou olhar isso em termos mundiais através dos países e pelas publicações de países. Aí eu tenho a China com 2.600 publicações relacionadas ao Covid. Estados Unidos, 609. Essas designações WO são patentes que entraram no processo PCT, tá, que foram solicitadas em mais do que um país. Então, é possível, por exemplo, que a gente tenha patentes que apresentem características de serem patentes depositadas ou pretendidas na China, nos Estados Unidos, e que também recebem a designação WO. Tá? Então, ela pode, na verdade, entrar em fase nacional em outros países também. Possivelmente, eu posso ter correlação de que algumas dessas tecnologias já foram publicadas, aí depende do país que foi feito esse depósito em fase nacional, mas eu tenho também as características de potenciais patentes que vão ser
vamos pensar assim, vão ser comercializadas em mais do que um país. E aqui eu tenho, então, outros países desenvolvedores. Se a gente for procurar nessa linha, aqui, eu estou procurando Estados Unidos, China, Estados Unidos, os tratados PCT, Espanha, Alemanha, Coreia, Austrália, Japão, Rússia, Canadá. Enfim, a gente tem aqui, na verdade, vários países, mas a gente não observa nesse sentido, por exemplo, nenhuma publicação feita no Brasil. Algumas dessas publicações feitas no Brasil vão aparecer, na verdade, elas poderiam aparecer aqui, não são presentes ainda, tá? E um dos motivos é que, uma vez depositado no Brasil, o sistema permanece ainda em sigilo durante um tempo, para poder então entrar em fase nacional ou ter ações como o PCT. Então, como essas relações, e aí aqui eu vou pegar um outro aspecto, não por língua, mas por data de prioridade, tá? E aí a gente pode pensar que essas relações do SARS-CoV-2 ou da COVID, elas têm início, na verdade, no ano, começa essa relação ampliada no ano de 2000, e aqui a gente, 2004, 2005, mas se a gente fizer esse apanhado a partir dos anos 2000, a impressão que me dá é que 2002 já tem um resultado e isso começa a ser intensificado a partir de 2018. Então aqui a gente consegue ter algumas informações importantes. Aqui, a gente como contagem, só no ano de 2020 a gente teve 3.423 resultados e no ano, e o acumulado da ordem de 4.350 resultados. Mas com isso a gente tem essas relações do acumulado e daquilo gerado em cada ano. Então eu posso fazer uma avaliação, por exemplo, temporal de uma série histórica para poder entender se aquele tipo de desenvolvimento aconteceu. Eu posso trabalhar com filtros a partir, por exemplo, do ICP, do IPC. Então, desse IPC, eu posso pegar todos aqueles que são exclusivos de necessidade humana, tá? E eu posso selecionar eles por aqui e avaliar o que foi trazido por cada país em relação a isso. Essas relações com o Covid, elas são relações importantes, a gente pode buscar esse tipo de coisa, mas não é restrito à questão do Covid, mas a qualquer sistema que a gente queira buscar. Então, no momento que a gente traz, por exemplo, um cenário de acordo com um tema de interesse, e aí cada tese, cada dissertação vai ter um tema de interesse, e eu posso fazer essas buscas associando esses campos, quantos campos forem necessários aqui, para a gente poder organizar. A gente pode trabalhar essas línguas também com inglês, preferencialmente a estrutura do SpaceNet vai estar em inglês, mas ele pode ser organizado tanto em alemão quanto em francês. E aí vocês podem fazer associação a respeito disso. No caso do Patent Scope, eu posso trazer isso como filtros, posso trazer essas relações como blocos, e aí esses blocos em relação a quem são os códigos, por exemplo, IPC, eu já consigo definir, por exemplo, quais são aqueles que são mais evidentes. Se a gente for trazer essa relação do SARS-CoV em relação aos 61 resultados que estão presentes aqui, nota que eu já tenho uma composição pensando em países, e esses países, eles trazem Brasil com 19 incidências, Portugal com 40 incidências e tratados PCT com 2 incidências. Então, se eu associar, por exemplo, o SpaceNet junto com o Patent Scope, eu já consigo ter minimamente um horizonte onde o Brasil faz parte desse processo com essas informações. Se eu quiser pegar essa segmentação, por exemplo, Brasil, tá? Basta que a gente tenha essa associação por filtros, posso pegar as patentes brasileiras, clicando em cima dela, eu vou ter, na verdade, a segmentação de quem são as empresas que buscam o mercado dentro do Brasil, vou ter os inventores associados a esse processo e quais são os códigos IPCs.
Então, quando fala de SARS-CoV-2, essas publicações no Brasil e em Portugal aconteceram nos anos de 2012 e 2013, principalmente. E aí, o contexto no qual essas relações aconteceram, elas vão estar apresentadas aqui embaixo. Lembra que quando a gente conversou a respeito dessas publicações, elas normalmente aconteceram em anos posteriores dos pedidos. Então, esses pedidos estão aqui com data, por exemplo, 2009, 2006. E aí a gente tem algumas dessas características relacionadas, diferentes do ano de, 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 de apresentação da tecnologia para o ano de publicação. Então, essas coisas vão fazer diferença para a gente poder tratar a informação. E aqui, patentes anteriores a 2012, tá? Na verdade, anteriores a 2012, elas tinham no Brasil a classificação, por exemplo, como PI 07, ou PI e dado um número de relação dessa patente. Se a gente quiser abrir essa patente, basta clicar sobre ela para poder, então, perceber qual é o resumo, o título. Ela também foi publicada em outros idiomas, então ela teve também um interesse internacional de mercados. Ela provavelmente veio de outros países, nesse caso é uma publicação que tem no Brasil um pedido de proteção, mas teve na União Europeia. A gente pode pegar essa família de patentes para poder, então, estudar melhor. Então, a data de prioridade ela foi feita aqui nos Estados Unidos, tá? Na data de 2005. Tá? A data mais antiga que a gente tem é, na verdade, o pedido de proteção em 8 de fevereiro de 2005 nos Estados Unidos. Então, é uma patente que saiu ou que veio a partir de lá. Se eu for buscar essa família de patentes, ela tem relação, por exemplo, de outras patentes relacionadas com esse invento, tá? Que estão associadas em diversos países. Por que isso aqui é importante? E aí eu vou pensar na relação de como cada país entende uma proteção de conhecimento. No Brasil, a gente tem restrições legais para, por exemplo, fazer proteção de seres vivos. O Brasil não entende como possível a proteção de seres vivos. Então, se eu quiser patentear uma planta no Brasil, eu não vou conseguir fazer isso. Eu tenho outras formas de proteção de cultivares, vão estar relacionadas ao Ministério, ao mapa de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas eu não vou poder proteger isso na forma de patente. Outros países, a regulamentação vai ser distinta. E é possível que eu tenha essa informação protegida na forma de patente. E cada país mantém a sua regulamentação de forma individual. Então, algumas tendências, e aí pode-se pensar uma estratégia de como fazer essa proteção em algum determinado país. Vou dar um exemplo. Eu tenho certeza que no Brasil eu não tenho a proteção de patentes de indivíduos vivos, mas eu estou buscando um mercado que isso acontece. E esse outro mercado, ele é um mercado que tem que assina esse Tratado Internacional de Patentes, que é o PCT. Então, se eu fizer o depósito no Brasil, mesmo colocando uma reivindicação que vai contra a legislação brasileira, esse mesmo texto ele vai ser, na verdade, utilizado como base para poder pedir a proteção num outro país que tem interesse comercial, que essa tecnologia passa a ter interesse comercial pelas empresas que estão vinculadas a ela. E com isso, eu posso ter, por exemplo, um rol de reivindicações, onde no Brasil eu tenho algumas que são atendidas e outras que não são atendidas. Em outros lugares a gente vai ter situações que vão ser complementares em relação ao atendimento, pensando nesse rol de reivindicações. Um outro exemplo importante é que no Brasil, por exemplo, o programa de computador, software, não é entendido como patente, nos Estados Unidos é. Então eu posso fazer uma patente de software no Brasil? Posso. Ela naturalmente vai ser negada porque não é o processo que a gente entende no Brasil como proteção. Mas ele pode servir como base para poder fazer uma solicitação de proteção com o mesmo texto base nos Estados Unidos. E lá ele pode ter a condição, por exemplo, de ter a patente sendo válida. Tá? Então, algumas estratégias dessa, dependendo da origem do pedido e da
consequência desse pedido em outros países que são de interesse comercial também são importantes. Então, com isso aqui, a gente tem algumas relações de famílias de patentes, que são essas patentes que estão sendo publicadas em outros lugares que não só o Brasil. E aí você pode ver em quais outros lugares do mundo isso aconteceu. Por que que isso é especialmente importante? Para poder entender se alguns dos mercados de interesse para produção e comercialização desse invento, ele está aberto ou não àquela tecnologia. Se ele não estiver aberto, eu só vou poder fazer a produção e comercialização dessa tecnologia com autorização do responsável, né, com autorização daquele que detém a tecnologia. Caso o país esteja aberto, eu, na verdade, eu não precisaria fazer essa solicitação e eu poderia produzir e comercializar sem essa solicitação junto a esses inventores. Então, com isso, a gente consegue, por exemplo, fazer uma análise em termos de quais são os países que aquela tecnologia hoje está ativa. Então, se a gente está pensando em áreas diferentes do conhecimento, diversas tecnologias são possíveis e a gente consegue, então, perceber essas relações por aqui. Aqui, da mesma forma, no Patent Scope, eu também consigo identificar por applicants quais são as empresas que estão vinculadas a esse processo, tá? E eu posso também observar esse Bom, essa relação de família de patentes, eu vou ter que verificar, mas é possível fazer essa verificação, tá? A questão é que no sistema antigo eu me lembrava bem onde é que estava, mas nesse sistema novo eu consegui observar isso dentro do Patent Scope, mas eu não consegui observar ainda dentro do SpaceNet. Mas quando a gente vem aqui, por exemplo, que é a estrutura antiga, eu posso, por exemplo, pegar esse método de diagnóstico, a data de prioridade é 2019, vou abrir aqui como resultado, e aí aqui eu consigo perceber essa estrutura. Aqui dentro eu tenho acesso ao resumo, tá? E aí se eu quiser fazer a identificação ou receber os documentos originais, eu vou precisar pensar no número de prioridade e aonde ela foi publicada. Porque se ele também está publicado como outro texto em outro lugar, aqui do lado ele vai abrir a característica, por exemplo, do documento original. Se eu quiser conhecer quais são os países no qual essa tecnologia ela foi também protegida, eu vou em família de patentes. Tá? E nessa situação aqui, eu consigo identificar, por exemplo, quais são os países no qual essa patente também foi protegida. Que aí é semelhante à característica que eu tenho, por exemplo, aqui no Patent Scope, tá? E eu concordo que nesse Patent Scope a gente acaba tendo uma plataforma um pouco mais amigável do que o SpaceNet, mas de qualquer forma que eu consigo verificar essas relações. De uma forma geral, se ela foi publicada também nesses outros idiomas, é possível que uma dessas tecnologias já esteja disponível como documento. Normalmente, quando eu olho para a informação de publicação, não é só o Brasil, mas outros países também mantêm um tempo de sigilo da tecnologia e não disponibilizam o documento original. Outros países não. Então, se eu tenho, por exemplo, um dossiê associado à publicação, essa tecnologia aqui, tá, ela já vai ter a informação, e aqui eu vou pegar, por exemplo, dentro nesse país, aonde essa informação tecnológica está. Aqui eu consigo ver, por exemplo, o documento original. Fazendo isso, esse aqui é o documento original, tá? Que é uma patente que ela foi desenvolvida dentro da União Europeia, dentro de países signatários relacionados à proteção do tipo EP. E aí, com isso, nesses países signatários, eu tenho aqui a forma de buscar esse material por completo. Eu posso ir página por página aqui, como página seguinte, mas essa é a página inicial. Se eu quiser se eu estou interessado por esse método, eu vou trabalhar aqui em cima do resumo para poder identificar essa informação de base. Se eu quiser fazer o download, basta entrar aqui em descargar e eu consigo fazer então o download desse material. Ele tem um CAPTCHA 6659
73 e eu consigo então isso, fazer o download dessa tecnologia. Então, em espanhol, a principal base de informação que a gente tem é o Latpat, e aí a gente vai buscar esses termos em espanhol para poder organizar essa informação. Com isso, eu consigo fazer o download, ele está fazendo o download por aqui. Essa relação agora está disponível, é uma patente de 157 páginas, e aí com isso a gente tem condição de organizar essa informação a partir daqui. Esse material, até aqui, o INPI, a gente já trabalhou um pouco em relação à forma de busca junto ao INPI. Então, no Brasil, quem vai definir se aquela tecnologia está ou não protegida no Brasil, ou que a solicitação foi feita. E aí, com isso, eu vou, na verdade, vou pausar essa apresentação, só para a gente poder voltar um pouco aqui, para poder entender um pouco melhor também esse processo de busca de informação tecnológica. Quais parâmetros eu queria que a gente, nesse primeiro momento, a gente conseguisse interpretar um pouco melhor? Cada base de dados tem um banco de informação específica. Vários países disponibilizam informações em bancos de dados, mas muitas vezes essas informações têm uma relação temporal diferente. Então, no Brasil, hoje, disponibiliza informação dentro do SpaceNet. Essa é uma situação. Com relação às patentes mais antigas do Brasil, elas possivelmente não estão disponibilizadas no banco do SpaceNet e nem no banco do INPI. Tá? Então pode ser que eu tenha que fazer essa busca de informação em bases físicas. Então isso ainda é, em alguns momentos, necessário no Brasil. PatentScope é uma outra base de dados que também congrega várias outras bases de dados nacionais. Vão sofrer algumas delas, várias dessas relações do que está disponível online e do que não está disponível online. Todos os dois, o SpaceNet e o PatentScope, são bases que têm fundamentação na língua inglesa, preferencialmente, mas elas carregam informação em outros idiomas, em outras línguas. Então, eu posso colocar, por exemplo, de uma forma associada, tanto o idioma inglês, para uma palavra-chave em inglês, quanto algumas palavras-chave em outros idiomas, inclusive o português. Mas ele não vai me entregar os resultados completos. Eu vou talvez precisar trabalhar uma estrutura de busca que seja complementar. Português, inglês, francês, espanhol. E aí avaliar esses sinônimos é um ponto importante. Com relação ao SpaceNet, ele já tem uma base, uma estrutura de informação que ela traz, na origem, uma busca para a língua inglesa. Então, desculpa, para a língua em espanhol, tá? Para o castelhano. Então, com isso, eu vou ter a base da América Latina e a Espanha como estruturas de busca. Então, países que têm essa língua, que tem a língua espanhola como base. Se eu for tentar, então, segmentar, português é uma língua que é falada por muitas pessoas, o inglês é a primeira língua para a gente poder trabalhar a busca de informação tecnológica. A segunda língua para a gente poder trabalhar a busca de informação tecnológica, muitas vezes, é o espanhol. Então, a gente vai ter essa relação. O francês é uma outra relação importante da gente poder trabalhar, mas aí depende também do sistema. Ou não do sistema de busca, mas do sistema que eu estou querendo essa informação. Então, quando a gente trabalha essa busca, muitas vezes fazer essa avaliação por palavra-chave é um ponto importante. Palavras-chave em outras línguas também. Então, eu passei pelos três, o SpaceNet, o PatentScope e o Latpat, para a gente poder organizar algumas informações. Eu queria falar um pouquinho do SPTO, para a gente poder avançar nessa relação. Então, podemos avançar nisso aqui? Eu posso abrir para vocês também, se vocês tiverem alguma dúvida, fica à vontade. Tá? Porque hoje eu estou falando um pouco das estruturas, então pode ser que quando for fazer uma busca de informação, isso vai ser mais demandado. E hoje eu quero passar um trabalho, assim, na verdade, hoje a gente vai fechar essas informações tecnológicas relacionadas à ideia do trabalho de cada um. Então eu vou direcionar para que a gente possa, no nosso próximo encontro, eu vou receber de vocês essa informação que vocês buscaram e a gente vai conversar ponto a ponto com cada um de vocês.
tá bom? Com isso, eu vou de novo, então, apresentar a tela. Se alguém tiver alguma coisa, pode abrir o microfone, a gente vai conversando, tá? E aí a gente tem aqui o escritório americano de patentes e de marcas. Então, só para a gente poder entender o que significa no escritório americano essas relações de busca. Então, eu posso buscar isso aqui de forma rápida. Então, links rápidos para patente. Aqui eu tenho links rápidos para marcas. Nas patentes, aqui eu tenho duas informações. Então, eu vou tentar trazer aqui esse primeiro banco e esse segundo banco, eles vão ser diferentes. Eu vou abrir numa nova guia cada um deles, tá? Eles têm essa cara, só para a gente poder começar a interpretar ele de uma forma geral. O primeiro grande ponto de divergência e de diferença entre todos os outros sistemas de busca, tá, é que não existe ainda uma informação bem definida sobre qual é a patente que foi solicitada a proteção, o que significa especificamente um pedido de patente, separado de uma patente que já foi concedida. Nos bancos americanos de busca, aqui eu tenho o US Patent and Trademark Office, essa Patent Applications, o texto completo de depósitos, de pedidos de patente, imagens dessa base de dados. Então, aqui eu estou fazendo busca exclusivamente em pedidos de patente. Nesse outro ponto, eu vou colocar isso aqui no chat, tá? Só para poder deixar essa informação. Esses aqui são pedidos. Então, se eu quiser fazer essa busca, eu vou olhar direto para essa relação dos pedidos. E se eu quiser as patentes completas, já consideradas concedidas, eu vou ter que ir num outro tipo de banco de dados. Esses bancos de dados são separados. Então, o texto completo de patentes e o texto completo de pedidos de depósito de patentes são coisas diferentes dentro do buscador americano. Então, patentes concedidas. E nessas relações, a gente vai ter, então, campos de busca. E aí entra um ponto. Primeiro, ano. No caso de pedidos de patentes, eu tenho do ano de 2001 até o presente. Então, hoje nós estamos no ano de 2021. Esses pedidos, eles estão, alguns deles da época de 2001, ainda estão presentes aqui. Aqui eu tenho um buscador booleano também que eu posso usar como associação, and, or ou and not. Então, aqui eu vou pegar o mesmo termo associado aqui, que é o SARS-CoV-2, e vou trabalhar aqui. De uma forma simples. Eu vou direto em todos os campos e vou fazer a busca com SARS-CoV-2. Da mesma forma, eu vou pegar patentes concedidas e vou trabalhar o SARS-CoV-2. E aqui eu posso selecionar esse ano. Faz sentido trabalhar anterior a 1976? Para esse tema, acredito que não. Para outros temas, isso pode ser necessário ser avaliado. E aí você tem, de 1790 até o ano de 1975, são patentes que o escritório americano já disponibiliza na forma de imagem. Tá? Então, todo o material do banco americano está disponível uma forma de busca disponibilizada para as pessoas interessadas. Então, aqui, 79 para frente, SARS-CoV-2, e vou trabalhar isso como um sistema de busca, relativamente um sistema simples. E aí, com isso, eu tenho aqui 169 pedidos de patente nos Estados Unidos e 78 patentes concedidas nos Estados Unidos nesses últimos anos. Cada uma delas está presente aqui como um dos pedidos. A gente pode organizar uma seleção desse material, mas aí com isso, cada buscador tem características diferentes.
podemos entrar aqui. Nesse caso, são pedidos de proteção, tá? E aí a gente tem algumas relações que estão acontecendo hoje nos Estados Unidos. Podemos pegar qualquer uma delas como... Vou pegar a primeira aqui para a gente poder enxergar como que é a disponibilização dessa informação patentária nos bancos americanos. Então eu tenho essa relação que está aqui, o número esse pedido, tá? A data e o número de patente. Como ainda é um pedido, ele não vai ter o número de patente, mas ele vai ter algumas classificações que são classificações cooperativas apresentadas aqui. Então eu posso associar essa informação cooperativa pelo setor no qual aquela patente está desenvolvida. A data desse arquivo de 30 de dezembro de 2020. Aqui estão, primeiro, então, as reivindicações desse pedido. Então aqui eu consigo trabalhar as reivindicações e todo o pedido, a descrição do pedido, ela está relacionada com essa parte, que está aqui numerada por parágrafo. Então, com isso, eu tenho todas essas informações relacionadas a esse pedido de patente. Então, se eu quiser o pedido completo, na verdade, ele está em formato HTML disponível para que a gente possa buscar essa informação. Por outro lado, uma patente completa. Vou pegar uma delas, ela já recebe um número. Esse número, tá, da patente americana, ele está dado aqui com a data de 4 de maio. Ele tem como inventores e como depositantes estão colocados aqui, e ela foi arquivada em 2018. Então esse material ele também vai estar disponível relacionado com essas estruturas de patente. Ela tem informação que são bases anteriores. A classificação internacional já passa a ficar disponível no momento que ela é publicada. E aqui embaixo eu já tenho, na verdade, as referências desse material de forma sequencial. Aqui, as reivindicações. Então, essa patente, ela reivindica que, e aí começa, das reivindicações 1 até 20, e a descrição desse pedido está dado aqui embaixo. Então, os pedidos de patente americanos, eles têm a característica de estar disponibilizado dentro do banco de dados americano dessa forma. Eu posso, por exemplo, buscar essa informação em outros bancos de dados, porque o sistema americano ele também disponibiliza essa informação em outras bases. E aqui a gente consegue encontrar o documento de patente. Mas eu posso buscar, por exemplo, se eu quiser olhar para essa patente num formato talvez semelhante aos outros, tá? E não ficar procurando na página, mas aqui eu tenho como fazer a impressão dessa página e cada uma das estruturas da patente, que são resumo, o relatório descritivo, as reivindicações e as figuras vão estar disponíveis aqui. Tá? Então, com isso a gente tem essa busca. O que acontece? Essa é uma forma da gente poder buscar. Então, são dois, assim, o escritório americano, ele estabelece 2 buscadores. Esses 2 buscadores, eles se separam em depósitos de patente e patentes concedidas. Em ambos, a gente tem forma de buscar essas informações, tá? De maneira que a gente possa associar essas informações tecnológicas a partir dessa estrutura de busca. E a redefinição a partir também. Eu quero buscar pelo título, pelo resumo, por data de publicação, por inventor, tá? Por país signatário. Enfim, a gente pode trazer todas essas relações ao termo que a gente está buscando. Com relação às patentes já publicadas, essa busca, que é uma busca rápida, ela se dá também por esses termos, que pode ser feito dessa forma, mas eu também tenho o processo de busca avançado, o que não é disponibilizado para sistemas de busca de pedidos de patente, mas sim para sistemas de patente completa. Tá?
E nesse caso, o SPTO ele tem uma característica singular frente aos outros, porque os exemplos de busca vão ser, na verdade, estruturas de código, e cada estrutura de código ela apresenta a seguinte característica. Então, eu quero procurar pelo título. Aqui no exemplo, eu consigo identificar título, vai ser o TTL, aí eu vou ter que procurar aqui, por exemplo, qual que é o campo que me interessa, o código do campo, e a partir daí eu vou buscar então essas informações, colocando essas informações aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, por resumo, eu vou ter que colocar aqui como linha de código ABST, que é a linha de código do resumo. Se eu quiser entender como faço uma busca a partir do campo resumo, eu vou ter que entrar aqui em resumo. Esse campo ele contém um sumário muito pequeno das patentes de invenção. Então, a dica que ele coloca é que o abstract, esse resumo, contém várias informações ou várias palavras relevantes relacionadas à patente. Então, voltando para o termo inicial, o título desse... Deixa eu voltar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar ABST barra, vou colocar aqui, por exemplo, SARS-CoV-2. E posso procurar essa informação por aqui. Posso procurar também biodiesel, para qualquer outra informação, porque a gente já colocou como SARS-CoV-2, a gente queria trabalhar de uma forma mais geral, mas aqui eu posso colocar, por exemplo, biodiesel, e aí com isso, nesse campo, e fazer a busca. Ele coloca 512 informações, então eu posso refinar essa busca, tá? A partir daqui, por exemplo, posso colocar AND, e eu posso colocar, por exemplo, no título, TTL, tá? Barra, e aí eu posso pensar alguma coisa. Vou colocar aqui no título Curcas, que é parte do nome do pinhão manso. Então, se eu fizer isso e refinar essa busca, apertando em refinar a busca nessa relação, eu vou conseguir associar esses termos para poder, então, buscar. Nesse caso aqui eu não consegui sucesso, vou voltar para essa busca avançada, vou tentar trazer aqui o resumo, abstract, abro parênteses, biodiesel, and curtas. Essas duas informações. Aqui eu tenho, no resumo, a informação biodiesel e Curcas associado ao Jatropha, que é parte do título de duas patentes. E aí eu consigo, então, recuperar essas informações. Se me interessa pinhão manso e biodiesel, eu vou conseguir buscar por aqui. Se a gente quiser uma outra informação, aí a gente pode, então, ou no abstract ou no título, vou voltar aqui para a busca avançada, mas eu posso usar qualquer uma dessas linhas de código e as associações são dadas como os exemplos que estão aqui. Eu posso usar o AND, posso usar o OR como booleanos dentro dessa sistematização de busca. Mas eu vou ter que trazer essa informação na forma de uma linha de código dentro desse questionamento para poder fazer essa busca. Eu posso, inclusive, buscar essa informação, tá? De 76 para frente eu tenho o texto completo, de 1790 até 75 eu tenho a base de dados completa, mas ela não está em formato de texto, ela está em formato, na verdade, de imagem. Bom, esses são os parâmetros que a gente tem para poder fazer busca, e eu queria, então, eu vou parar a apresentação para a gente poder conversar um pouco de uma forma mais definida. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, para poder então buscar uma informação tecnológica,
Se vocês tivessem que selecionar informação de base para fazer isso, quais seriam essas informações? E eu queria escutar de vocês. Porque o primeiro ponto que a gente vai ter que selecionar bem são palavras-chave. E essas palavras-chave vão ser importantes para a gente poder, então, avançar. Quais campos são os principais campos de busca? Principalmente título e resumo. Então, eu vou trabalhar a associação de palavras-chave nesse sentido de organizar no título e no resumo essas informações. A gente normalmente usa uma estrutura a partir dessa segmentação, onde eu tenho palavras-chave. Essas palavras-chave, provavelmente a gente vai precisar das informações de sinônimo dessas palavras-chave, tanto na língua que me interessa a busca, no Brasil, português, mas em língua estrangeira, vou precisar buscar essa informação, no mínimo, em inglês, e vou procurar essa informação, talvez em alguns bancos de informação. Eu até coloquei algumas possibilidades na conversa da última segunda-feira, que a gente tem, por exemplo, alguns buscadores que trabalham similaridade. Então, se eu tiver dificuldade em buscar a palavra-chave, eu posso usar buscadores como o Carat 2, tá? Ele é um buscador que trabalha essa relação de similaridade. Eu acho que eu já apresentei esse buscador para vocês na conversa, mas eu vou deixar ele aqui também no chat. Tá? E ele ajuda a trabalhar essas relações de similaridade, inclusive essa seleção de palavras-chave daquelas relações que têm mais a ver dentro daquela busca que está sendo pretendida. Então, assim, palavra-chave é um primeiro ponto importante. Sinônimos e tradução dessas palavras-chave passam a ser uma outra relação importante para a gente poder fazer esse levantamento de informação. A escolha dos buscadores. E aí, a seleção entre os buscadores que a gente tem. Se a gente está falando do Brasil e a nossa pretensão é trabalhar o Brasil como mercado potencial, mesmo que ele seja um mercado capaz de fazer essa vinculação com mercados internacionais através desses acordos internacionais que o Brasil é signatário, então eu posso depositar no Brasil mesmo que o meu interesse não seja o mercado brasileiro, mas eu posso usar essa data de prioridade para poder fazer com que uma proteção nos Estados Unidos ou na União Europeia, em algum dos países da União Europeia, China, Japão, eles possam ser atendidos. Então a gente pode fazer isso ou ter isso como uma estratégia de publicação. Além dessa relação dos sinônimos de palavras-chave, tanto em língua portuguesa e língua inglesa, porque as buscas vão ser dadas por aí, o espanhol também passa a ser uma informação importante para alguns setores ou para algumas tecnologias. A gente vai ter o espanhol como uma característica talvez mais importante, outras talvez a gente tenha o alemão e o francês, tá? como base de informação relevante. Então a gente segmenta isso como uma estrutura em diversos idiomas para poder usar essa base de informação dentro dos buscadores. E aqui a minha sugestão é que a gente selecione 5 buscadores. No NIT da UFVJN a gente trabalha dessa forma. Os 5 buscadores que a gente tem organizado informação são eles. O INPI como base de informação. Não vou falar como a principal, mas uma das mais importantes, uma vez que a gente está no Brasil e a pretensão do depósito é no Brasil, a gente verifica essa relação no INPI, a gente verifica isso no Espaçnet para poder avaliar essas relações, e aí a busca, seja ela uma busca rápida ou uma busca avançada, a gente vai para a busca avançada, no sentido de organizar essa relação entre diferentes termos através desses operadores booleanos. O Patent Scope é o terceiro buscador importante para a gente poder avaliar. O LATPAT, ele passa a ser um banco de informação também complementar a esse processo, que tem uma relevância grande por causa da língua inglesa, da língua espanhola. Muitas vezes a gente complementa essa informação por ali. E o SPTO, que é o escritório americano, tanto na base de informação para depósitos, quanto na base de informação para patentes já concedidas, com texto completo. Então, nesses 5 buscadores, a gente consegue entender minimamente qual é o cenário
em termos mundiais. Então, a gente pode fazer, a partir de algumas bases de dados, segmentações que são importantes para poder entender quais são os principais players de mercado, quais são as principais empresas que estão desenvolvendo tecnologia. Se eu estou querendo essa informação, possivelmente o SpaceNet e o Patent Scope, eles vão trazer essa informação na primeira busca que a gente quiser, para poder fazer essa análise desses resultados. E aí, com isso, a gente consegue identificar quais são essas empresas que estão trabalhando em nível internacional, porque elas vão aparecer nesses dois buscadores com uma facilidade relativamente grande. Se eu quiser a segmentação no mundo, ambos esses buscadores vão dar para a gente essas informações. Eles são amigáveis nesse sentido. Então, se eu quiser fazer uma prospecção de tecnologias frente ao que existe hoje, disponível no mundo, eu vou precisar, na verdade, fazer uma busca em diversos nos países que essa tecnologia está hoje como parte onde ela está sendo comercializada e foi solicitada a proteção. Mas, de uma forma geral, trabalhar no SpaceNet e no Patent Scope nos dão informação preliminar suficiente para poder interpretar um pouco a respeito do mercado, tá? No mercado internacional. E se a gente utilizar como metodologia um limite, para que a gente utilize esses buscadores dados, os seus limites também, de base de informação, a gente consegue trazer muita informação técnica, setores, empresas envolvidas, países que estão desenvolvendo essa tecnologia, para poder deixar isso disponível. E isso em trabalhos técnicos científicos são bastante interessantes. Assim, são fontes de informação bastante interessantes para poder avançar, principalmente numa revisão bibliográfica, num trabalho de organização de informação. Tudo que está sendo protegido no Brasil e tem o Brasil como mercado consumidor vai estar, de alguma forma, no site do INPI. Assim, da mesma forma como, se eu quiser olhar para o mercado americano, eu vou ter que buscar as informações dentro do escritório americano. Nessa base de informação, só 2 são buscadores exclusivos de mercados. A gente está olhando para o SPTO como um buscador exclusivo dentro do mercado americano, porque ele é responsabilidade do escritório americano para a proteção de conhecimento na forma de patentes dentro dos Estados Unidos. Então, eu estou olhando para o mesmo banco de dados que o similar, que o relacionado a ele no Brasil, é o INPI. Todos os outros 3 buscadores, SpaceNet, Patent Scope e LATPAT, são buscadores que, na verdade, associam diversas bases de dados. Tá? Todo país tem a sua base de dados particular. Então, se eu tenho interesse num país específico, a minha sugestão é que você olhe para patentes buscando dentro desses buscadores. Posso pensar isso na Austrália, no Japão, no Tahiti, em qualquer lugar do planeta. Tá? Esses buscadores vão estar em língua nacional, tá? Então é importante que a gente tenha essas relações. A China, ela alterou há pouco tempo. Eu posso até trazer aqui antigamente era o CIPO, China, mas o sistema chinês ele sofreu uma alteração e atualmente ele tem, na verdade, um novo nome, que é o CNIPA, que é o China National Intellectual Property Administration. Então, com isso, você tem, por exemplo, outros buscadores que hoje apresentam a informação dos sites ou das informações de patente chinesa. A China hoje se posiciona no mundo como um dos principais desenvolvedores de tecnologia. Tá? Esse aqui é o site do Banco de Dados de Informação chinês. As patentes mais recentes elas estão em inglês, então é possível que a gente acompanhe esse desenvolvimento tecnológico também de uma forma um pouco mais amigável. Esse desenvolvimento ele é relativamente recente e as patentes na China elas tinham característica de ter algumas outras, assim, elas estavam descritas em mandarim. Então, para poder fazer a tradução dos caracteres do mandarim é uma relação difícil, não é toda pessoa que domina essa transcrição,
E uma estratégia que a gente tem para poder fazer a identificação, busca e levantamento de informação dessas tecnologias chinesas que estão descritas em mandarim é a avaliação dessa família de patentes, que muitas vezes ela permite que a patente protegida na China, ela tem pretensão em outros mercados, ela vai fazer essa proteção em outros mercados, principalmente os maiores mercados mundiais, nós estamos falando dos Estados Unidos e da União Europeia. Então, para proteger uma patente nos Estados Unidos, ela tem que estar em inglês. Então, eu vou buscar nessa família de patentes o análogo dessa patente descrito em língua inglesa, caso isso exista, porque pode ser que, por exemplo, assim como uma patente é só protegida no Brasil, eu posso ter uma patente só protegida na China. Se ela me interessa como informação e eu não consigo traduzir, como que a gente faz? A gente tenta avaliar outras relações, por exemplo, o IPC. O IPC tem características semelhantes àquela informação tecnológica que eu tenho necessidade de buscar para poder compor um trabalho técnico? Se sim, não tem outra saída, eu vou ter que buscar informação para poder tirar, no mínimo, do resumo, alguma informação técnica para poder afastar a relação de novidade. Tá? Se a gente tem condição de fazer essa tradução, a tradução começa pelo resumo. Hoje, bancos mundiais, o Google mesmo tem estruturas de tradução que são bastante interessantes. Se eu for na plataforma do SpaceNet, que tem também relação com o banco de informação chinês, eu já consigo ter a tradução já direto na página do SpaceNet. Tá? Então, eu consigo ter ali a tradução do resumo, feita pelo Google Tradutor. Não é a melhor ferramenta, mas também não é a pior ferramenta. Ela dá para a gente um pontapé inicial importante para línguas com, muitas vezes, alfabetos que são totalmente estranhos ao nosso cotidiano. Dentre eles, o mandarim é bastante complexo, o cirílico, no russo, é bastante complexo, e a gente tem também algumas informações no sudeste da Ásia que são bastante complexos também quando a gente vai trabalhar informação tecnológica. Então, são esses aspectos que a gente precisa avaliar. E aqui eu queria colocar um parâmetro para a gente poder entender se a gente vai precisar avançar ou não. No primeiro momento, eu já digo de cara que a gente não avança para alfabetos que a gente não conhece. Num segundo momento, a gente já começa a buscar essa informação, mas aí tem uma relação importante com mercados consumidores daquela tecnologia. Se eu for pensar, por exemplo, seringueiras e tecnologias a partir da extração de látex, quem no mundo produz látex a partir de seringueira? Aí eu estou olhando para o sudeste da Ásia, estou olhando para o Brasil, estou olhando para sistemas em clima tropical. Quem que processa látex? Aí eu vou buscar essas indústrias que são capazes de fazer isso. Os países onde essas indústrias que processam látex ou as indústrias capazes de extrair e beneficiar látex, possivelmente são os países-alvo que eu vou ter para poder desenvolver ou observar tecnologias desenvolvidas dentro desse setor. E é nessa configuração que a gente direciona esforço, porque a gente vai precisar eleger dentre todos os países do mundo quais são aqueles capazes, então, de desenvolver tecnologia. A partir daí, a gente consegue fazer uma seleção mínima. Vou pegar uma outra relação, vacinas para, por exemplo, para trato de gado, febre aftosa. Quem são os mercados consumidores? O Brasil é um grande mercado consumidor, existe incidência de febre aftosa, a gente precisa dessa regulação e dessa fiscalização para que isso seja garantidor dos mercados internacionais, dos compradores. Aonde que estão os nossos concorrentes? Se a gente for pensar em termos de gado, nós estamos falando do centro-oeste brasileiro, sul brasileiro, as planícies, os pampas, na região da Argentina, do Paraguai, possivelmente no Uruguai. Então, ali eu vou ter um rol de países que vão me interessar em termos de desenvolvimento de tecnologia. Então, vai fazer sentido eu buscar tecnologia na língua espanhola, uma vez que esses países são, sabidamente, países de língua espanhola. Tá? Então, o Latipat passa a ser um importante banco de informação para esse tipo de tecnologia. O banco de informação daquele país está no banco de tecnologias do Latipat? Se não tiver, eu vou ter que acessar o banco de informação daquele país, que eu tenho interesse específico. Então, gente, com a conversa de hoje, a minha ideia seria parar a gravação, para não deixar ela tão extensa, mas para que a gente pudesse direcionar esses entendimentos sobre busca.
de patente, bancos de informação. E aí, o último ponto que eu queria colocar vocês estruturem a busca de vocês. Em que sentido? Deixa uma data. Você começou essa busca numa data. Então, quem é que está fazendo essa busca? É você? Em qual data? Seleciona os buscadores que você vai fazer. Seleciona as palavras-chave que você vai fazer essa busca. A partir daí, estabelece os sinônimos dessas palavras-chave. Se eu tiver associação com o nome científico, eu vou utilizar esse nome científico para poder trabalhar. Feito isso, eu vou começar a fazer essa busca associando no título e no resumo relações de palavra-chave. Identifiquei uma tecnologia que seja interessante porque ela tem similaridade com aquilo que eu tenho pretensão de desenvolver ou que eu estou buscando. Eu, a partir dali, vou selecionar os classificadores internacionais, tá? O IPC e o CPC. Então, eu posso, a partir dali, identificando o IPC, começar, então, a melhorar essa busca, fazendo a associação das palavras-chave, título, resumo, tá? Com os operadores booleanos e ou and not, tá? Ou não. A gente consegue fazer isso em cada buscador e cada buscador tem a sua característica própria. Tá? Então é importante a gente verificar isso para poder chegar num hall de tecnologias que vão ser, então, necessário uma análise, que não é mais uma análise preliminar, mas é uma análise pormenorizada desse processo. Feito isso, ali eu vou começar, então, a identificar quais são as tecnologias que eu vou começar a ler. E aí eu estou falando começar a ler, literalmente começar a ler o resumo, para poder entender se aquilo tem similaridade com o que eu pretendo buscar, ou se eu vou descartar essas tecnologias. E aí eu posso começar. O título já é uma base de informação que eu posso começar a descartar muitas vezes se eu não tenho informação suficiente, talvez eu mantenha. Mas se eu já tenho informação suficiente que aquele título não serve, ok, então eu vou descartar aquela informação. Se não, no resumo eu posso fazer essa seleção de informação técnica que me interessa ou não. Com isso, esse sistema de busca e de armazenamento de informação tecnológica, ele funciona para o dia que você está fazendo a busca. E aí marca esse dia, coloca lá, busca feita em tal dia. No momento que você consegue desenvolver o trabalho, provavelmente você vai desenvolver isso num período temporal de meses, talvez até ano. Antes de entregar o trabalho, volta lá e faz uma busca com essa base temporal da última informação que você fez. Porque com isso você consegue complementar aquela busca inicial para saber se houve, de fato, desenvolvimento complementar. E aí, com isso, para a publicação de um artigo, para poder fazer uma comunicação ou mesmo a proteção de patentes, você vai ter informação técnica o mais atual possível, tendo como base também que a informação mais atual possível é um horizonte que eu estou olhando para um passado de 18 meses, quando eu estou olhando para os países signatários do PCT, dentre eles o Brasil. Então, com isso, é importante a gente ter essa informação de uma forma macro, mas que a gente consegue, apesar dessas relações de tempo, olhando para um passado não tão distante assim, a gente consegue ter uma boa informação sobre o mercado, pensando as empresas que estão desenvolvidas ou estão desenvolvendo essas tecnologias, que estão colocando isso nos mercados, quais países estão fazendo isso, tá? E se algum mercado de interesse ele faz parte do rol de tecnologias já protegidas, porque se não tiver, aí é um outro ponto importante. Se eu tenho uma tecnologia desenvolvida em outro país, a partir disso, eu consigo trazer para dentro do Brasil essa tecnologia e ela não está depositada no Brasil, eu posso produzir e comercializar sem o pagamento de royalty para essa empresa. Então, eu posso começar a trabalhar o desenvolvimento de tecnologia a partir dessa informação tecnológica que está para além do mercado brasileiro. E aí, com isso, você pode desenvolver uma startup, alguma coisa que possa trazer essa informação, ou mesmo associar uma empresa, a sua empresa ou a empresa que você está dando consultoria para poder desenvolver essa relação de uma forma bem definida, sabendo que naquele país a tecnologia, na verdade, está aberta. E esse é um dos principais mecanismos de desenvolvimento que a gente tem. Capturar as informações tecnológicas de outros países que não escolheram o Brasil, por exemplo, como mercado consumidor, e a partir daí eu posso trazer essa informação tecnológica e disponibilizar isso para a sociedade. O contrário também vale. Se eu depositei no Brasil e não depositei em qualquer outro lugar do mundo,
qualquer outra pessoa pode pegar essa informação daqui, desenvolver e comercializar. Ele não pode chamar isso de patente fora daqui, porque a novidade tem que ser mundial. Mas ele pode produzir e comercializar a partir do relato que foi descrito em qualquer patente de qualquer lugar do mundo e que não optou por um mercado específico. Tá bem? Gente, eu vou parar a gravação e vou abrir para a gente poder continuar essa conversa. A gente ainda tem alguns minutinhos para poder bater um papo. E com isso a gente fecha esse nosso quinto encontro com as informações técnicas, mas eu continuo aqui para a gente poder ir conversando.